Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 31 até o dia 6 de junho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Bárbara e Santiago conversam na Lactus. E ela pergunta se a Aurora falou o nome do sujeito que supostamente a mesma teria se deitado. Ele responde dizendo que a Aurora aceitou tudo. E Bárbara finge consolá-lo. E ela pergunta se a Aurora não se atreveu a dar nenhuma explicação. Santiago nega com a cabeça. E ainda diz que depois de ver a Aurora, percebeu que se a vida voltasse atrás, ele ainda se apaixonaria por ela novamente. Em pensamento, Bárbara diz: então ela não contou nada sobre a gravidez. E novamente consola ele, dizendo que o mesmo é um homem maravilhoso e que não deveria se abalar por nada, pois isso é só incidente na vida dele. Santiago fala que quer ir embora, porque não tem nada impedindo dele ficar lá, e que não quer olhar novamente na cara de Aurora. Assim que Santiago sai da sala, Bárbara diz: agora tenho certeza que não vou dividir meu neto e nem minha filha com ninguém. Franco pergunta a Steve se ele conseguiu falar com Vênus. E Steve responde que sim, e conta que tirou ela do apartamento de Camilo, e que ela prometeu não contar nada do plano. E também até porque ela está agradecida a Franco e não quer prejudicá-lo. Steve diz também que Vênus quer continuar com o jogo até o fim, assim como combinado, e fazer Camilo se apaixonar por ela. Franco nega por medo que Vênus saia machucada por Camilo assim que ele descobrir. Steve diz para Eduardo que para Vênus todos os homens são iguais. E Franco diz que Fernanda pensa o mesmo, pois ela acidentalmente viu o beijo que Gardenia o deu. E ela acha que o esporte favorito de Franco Santoro é beijar quantas mulheres passarem pela sua frente. E que antes de ir embora, diz que está muito contra gosto, que teria que continuar mantendo contato com ele, sabendo que ele era algo assim, como um monstro ou um tarado sexual. Steve pergunta o que ele respondeu. Ele diz: nada. O que eu queria que tivesse respondido, Steve? Se enganou que não era eu? Ou foi Gardenia que me beijou? Porque está apaixonada por mim desde que éramos criança? E porque na verdade não sou Franco Santoro e sim Eduardo Juarez? E como se não bastasse, recebeu uma ligação de Bárbara Greco e ela está para chegar. E mais, vai me levar para conhecer Artêmio Bravo. Steve fica chocado. Steve diz a ele: Artêmio Bravo? Foi ele que mandou os espiões para bisbilhotar essa casa, não é? Foi ele que mandou aqueles caras perguntarem para Gardenia qual era o nome de Franco Santoro? Franco acena com a cabeça que sim. E ele diz: e foi ele que mandou matar o Padre Bosco. E ainda bem que não conseguiu. E o nome da certidão de nascimento que minha mãe deixou com Liliana, ou seja, o filho da Ana Gregório. E Steve diz a Franco que o que ele vai fazer é o mesmo que cutucar o leão com a vara curta, e que Artêmio é o maior inimigo de Eduardo Juarez. Franco diz que não sabe o que Artêmio quer com ele. Steve diz a Eduardo que Artêmio manda matar quando ele acha que é preciso. Eduardo diz que mesmo assim ainda irá, pois senão ele poderá perder a única pessoa que tem contato com Liliana. Steve diz a Eduardo que isso pode ser um plano de Bárbara e de Artêmio para matá-lo. Eduardo diz que já tem pensado sobre isso. E também que se Bárbara matou Montserrat, amando de Artêmio, então não seria nenhum problema de dar um fio nele. Bárbara diz enquanto dirige seu carro: tenho que pensar muito bem para agir. Com o dinheiro dos Elisários em meu poder e o fim de Artêmio Bravo, finalmente vou me dedicar a quem realmente me interessa na vida. No convento, a madre pergunta a Aurora se ela está se sentindo melhor. A Aurora diz que só um pouco, e que não conseguiu falar nada do que realmente aconteceu para Santiago. E que a madrasta dele falou que viu ela com um homem, e não explicou que foi seu irmão. E diz também que no fundo até agradece. E se Santiago despreza por achar que ela enganou com outro homem, um homem desconhecido, imagine a reação dele se soubesse que era seu próprio irmão. A madre concorda e diz que ele tem o direito de saber tudo o que aconteceu. E pergunta para a menina se ela contou sobre a gravidez. Ela responde que não.
Camilo e Natasha fazem amor. Steve questiona Eduardo sobre Fernanda ter descoberto sua verdadeira identidade. Eduardo responde que talvez, já que Gardênia foi trabalhar na Lactus e pela raiva que tem dele, um dos seus ataques poderia ter revelado a verdade. Steve sugere a Eduardo que não vá ao encontro, mas ele se recusa, porque Bárbara perceberia que ele não confia nela, e ele perderia a única chance de libertar Liliana. Na Lactus, Fernanda pergunta a Gardênia o porquê ela ter desistido de Franco, e diz que sabe de tudo, e que Gardênia deveria ter contado a ela. Florzinha entra na sala de Fernanda e avisa que o homem que estava à sua procura no outro dia quer vê-la. Gardênia mente para Fernanda ao dizer que Franco estava pressionando. Fernanda diz que sente muito e agradece a Gardênia pela confiança. Fernanda se encontra no estacionamento com o homem. Rubiel conta toda a verdade a ela sobre Adriano e até entrega as provas. Adriano se lamenta para sua mãe, dizendo que Fernanda mudou desde que ele voltou para a fazenda, que agora ela está orgulhosa, estúpida e, pior, está o traindo com Franco Santoro. Úrsula tenta consolá-lo e diz que ele não deve aceitar o divórcio e dá conselhos para que ele recupere Fernanda. No carro, Bárbara diz para Franco para eles serem cautelosos, pois Artêmio é astuto e poderia levar Liliana para bem longe. Eles chegam no local do encontro e Franco pergunta para Bárbara o que ela espera que ele faça quando se encontrar com Artêmio. Ela responde que ele deve observar bem e estudar, analisar e gravar ele em sua memória. No escritório, Adriano propõe a Fernanda para passarem a lua de mel com ele. Bárbara pede para Franco entrar sozinho para se encontrar com Artêmio. Adriano entrega uma caixa de joia para Fernanda e nela havia um convite para a lua de mel. Ele também entrega um colar para que ela use no encontro. Priscila vai até a casa de Vladimir, pois o mesmo afirma ter recebido uma carta do irmão dela. Vladimir finge procurar a carta. Gardênia diz a Florzinha que se arrepende de ter contado uma mentira para Fernanda e fica preocupada que Fernanda diga ao Santoro. Artêmio e Franco Santoro conversam. Artêmio diz gostar do estilo de Santoro e que eles vão se entender muito bem, e que é importante que haja confiança entre eles, e essa é a condição para Franco ver Liliana. Santiago diz para Fernanda tudo o que aconteceu sobre a Aurora. Fernanda diz a Santiago que pode ser uma mentira da hiena. Santiago eleva o tom de voz e diz que não ter sentido. E Fernanda revela a ele que a hiena pode fazer qualquer coisa. Ele pergunta o porquê dela dizer isso. A Fernanda se exalta e fala que foi Bárbara quem colocou Liliana no hospício sem ter cometido nenhum crime. E também confessa que foi Bárbara que matou sua mãe. Franco pergunta a Artêmio se Liliana está bem. Ele responde que está melhor do que antes e conta que irá levá-lo até Liliana. Artêmio diz que não vê problema que Santoro visite Lili, mas que Franco precisa entender que ela só irá sair de lá quando ela decidir ou só quando ele morrer. E acrescenta que naquela casa Liliana não é uma prisioneira. Franco diz que talvez Liliana não saiba qual é a diferença entre estar livre ou estar presa, já que ela passou 15 anos da vida dela em uma clínica. Artêmio diz: ninguém a obriga a ficar aqui, porque você mesma não comprova. Santiago fica revoltado e fala para Fernanda que eles têm que desmascarar a Bárbara na frente do seu pai, para que ele saiba que todos esses anos ficou casado com uma assassina. Fernanda tenta tranquilizá-lo e diz que Franco acha que não é o momento adequado, porque para as autoridades uma gravação não é suficiente. Gardênia quase conta toda a verdade para a Florzinha sobre Franco Santoro ser Eduardo Juarez. Fernanda aconselha Santiago a ir atrás de Aurora e se acertar com ela, e ir embora para bem longe e serem felizes juntos. Santiago fica receoso em deixar a irmã. Ao reencontrar Liliana, a mesma diz a Artêmio que reconhece Franco Santoro. Fernanda conta a Santiago que Adriano saiu da cadeia porque Bárbara depôs a favor. Santiago diz ter vontade de acabar com Adriano.
Fernanda insiste que Santiago deve ir embora e procurar sua felicidade junto da Aurora. Aníbal aparece no apartamento de Vladimir e questiona Priscila sobre o que ela está fazendo lá. Artêmio diz, depois de voltar para o escritório da casa, que Liliana está melhor do que quando vivia na clínica e que Elisaldi a deixou abandonada. E também pergunta a Franco Santoro o porquê de tanto interesse particular nela. Franco responde não haver nenhum interesse particular e que o desaparecimento da filha de Gonçalo pode afetar nas operações da Lactus e a Power Milk. Artêmio diz que se Liliana não quer viver com o pai, isso não se chama desaparecimento, mas sim libertação, e ainda questiona de onde vem esse interesse pela família Elisaldi. Vladimir diz a Aníbal que Priscila pediu para ele fazer o mapa astral do bebê. A Aníbal pergunta a Priscila por que ela não disse que tinha uma amizade com Vladimir e que ela sabia muito bem que ele foi mandado embora da empresa. Priscila diz a Aníbal que não é amiga de Vladimir, que só conhece, e que ela soube que ele fazia mapa astral e pediu para fazer do seu filho. Terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Franco diz a Artêmio que o mais interessado era Steve Norton e que desde quando estava em Nova York ele tinha muito interesse pela empresa Lactus e que pediu a Franco para entrar em contato. Artêmio diz que isso o tranquiliza, porque dessa maneira ele, Franco e Bárbara poderão concluir a meta, que é tirar os Elisaldi do mercado. Lovelin vai ao apartamento de Camilo e os dois trocam carícias. A Aníbal conta para Priscila que é estéril. Franco conversa com a sós com Liliana e ela lhe entrega o diário de Ana Gregória. Gardênia conta a Florzinha que Franco é, na verdade, Eduardo Juarez. Santiago procura a Aurora no convento. Priscila confessa a Aníbal que o pai de seu filho é, na verdade, Vladimir. A Aurora não conta toda a verdade a Santiago e ainda pede que ele a esqueça. Gonçalo pergunta a Bárbara se ela sabia do término de noivado de Santiago com a Aurora. Bárbara diz que encontrou a Aurora com outro homem. Fernanda comparece ao encontro no quarto de hotel reservado por Adriano. Franco comenta com Steve sobre a semelhança de Artêmio com Gonçalo e conta tudo o que conseguiu ler no diário. No hotel, Fernanda confronta Adriano. Santiago liga para Fernanda, mas ela não atende. E ao deixar um recado para ela, ele avisa que irá embora e que Fernanda nunca mais mencione o nome de Aurora perto dele. Adriano nega tudo a Fernanda. Fernanda conta a ele sobre as coincidências de que no desfalque da empresa e no fraude da mulher, quem o livrou de toda a culpa foi o depoimento de Bárbara e garante que tudo entre eles está acabado. Eduardo dá conselhos para Steve ficar com Vênus, mas ele se nega a acreditar novamente no amor e joga na cara de Eduardo que ele está dando conselhos quando vai se casar com Érica, amando Fernanda. Fernanda pede para que Adriano desapareça da sua vida. Caso ao contrário, ela mesma colocará ele na cadeia. Vênus encontra Camilo com Natasha. Vênus fica com raiva. Marina aconselha a amiga a não fazer o escândalo no apartamento dele, e se quiser se vingar dele, tem que ser de outro jeito. Ao falar com Santiago, Fernanda lamenta sobre a Aurora. Santiago conta que vai para Nova York e pergunta sobre Adriano. Ela revela que vai se divorciar do ex-marido. Érica pergunta os nomes dos pais de Franco Santoro, mas ele não conta e dá um jeito para que ela não fique perguntando mais. Florzinha vai tirar satisfação com Gardênia e Jacinto e conta que já sabe de toda a verdade, que Eduardo Juarez é na verdade Franco Santoro. Fernanda comunica a Bárbara e Gonçalo que ela e Adriano já não estão mais juntos. A Aníbal conta para sua família que Priscila está à espera de um menino e que ele vai se chamar Vladimir Elisaldi. Quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Florzinha conta a Jacinto e Margarida que Gardênia e Eduardo se beijaram. Eles ficam em choque. Logo depois, Gardênia chega e fica com raiva de Florzinha por ela ter contado toda a verdade. Jacinto pede que ela explique sobre o beijo. Adriano liga para Priscila pedindo a sua ajuda. E se ela não ajudá-lo, irá contar toda a verdade para a família Elisaldi que o filho que espera não é de Aníbal e sim de Vladimir.
Steve diz a Franco que se ele quiser recuperar a confiança de Fernanda novamente, terá que contar sobre o pacto com Bárbara. Florzinha vai até a casa de Fernanda. Érica chama Fernanda para conversar. Fernanda conta à amiga que se separou de Adriano. Adriano pede ao seu primo que resolva o problema, pois ele não quer passar o resto da sua vida na cadeia. Érica vai embora, Florzinha entra no escritório para revelar toda a verdade a Fernanda. Mas bem na hora, Érica entra com Franco Santoro dizendo que encontrou. Jacinto liga para Franco Santoro para contar que Florzinha já sabe de toda a verdade da sua identidade. Franco arruma uma desculpa para Fernanda para ter 1 minuto a sós com Florzinha. Bárbara vai até a casa do campo. Lá a criança conta a ela que já faz dias que não vê seu avô e conta que os vizinhos sugeriram para chamar a polícia. Bárbara lembra do momento que empurrou o homem a ladeira abaixo. Ela conta à menina que o velho foi ver os parentes e vai demorar muito para voltar. Bárbara pergunta a Adriano como que Fernanda soube do fraude. Ele diz que o Rubiel deve ter voltado na Lactus. Bárbara diz que Florzinha irá comer terra por não ter lhe avisado. Eduardo para o carro. Florzinha pergunta o que aconteceu. Ele diz: acontece é que não vamos para o escritório. Ela pergunta o porquê. Ele responde que é para evitar que coloque a vida deles e de Liliana em perigo. Ela pergunta se ele quer vingança. Eduardo nega e diz que quer somente justiça e que se perder a identidade de Franco Santoro, ninguém verá Liliana com vida. Bárbara acha estranho por Fernanda saber que ela é cúmplice de Adriano e não dizer nada. Ele conta que Fernanda deve ter um plano e que acha que Franco Santoro está lhe ajudando. A Bárbara diz que pela vida de Liliana, tomara que ele não esteja certo. A Aurora garante à irmã que não pode se queixar, pois Deus tem sido muito bom para ela e nunca está sozinha porque terá um filho do homem que ama e que isso é uma bênção de Deus. Bárbara pede a Adriano que vá até o convento tirar a Aurora de lá. Vênus pede a Steve que ele pressione Camilo para que ele formalize seu compromisso com ela. Florzinha conta a Eduardo que não irá contar nada a ninguém sobre sua identidade e pede que ele tome muito cuidado com Gardênia, pois ela está apaixonada nele e poderá pôr tudo a perder. Adriano pergunta para Bárbara como que irá convencer a Aurora de acompanhá-lo. Bárbara pede a Adriano que diga a Aurora que Santiago já sabe que está esperando o filho e que o perdoou e que quer se casar com ela. Franco e Florzinha chegam na Lactus e pede para Gardênia avisar a Fernanda. Érica conta a Franco que Fernanda está solteira e sai. Franco conta a Fernanda que viu Liliana e fala sobre o acordo com Bárbara. Florzinha conta a Gardênia que a vida de Liliana está em perigo e pede que ela não conte nada a ninguém e que elas terão que ajudar Eduardo nessa missão. Franco diz a Fernanda que Bárbara planejou o sequestro de Liliana e a levou para a casa de Artêmio, o homem que é o pior inimigo dos Elizalde e meio-irmão do seu pai. Ele revela também que foi Artêmio que ordenou que Bárbara matasse a Montserrat, sua mãe. Quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Fernanda pede a Franco que tire sua máscara logo e que mesmo que sejam dos rostos mais terríveis, ela pede a verdade a ele. Vênus diz o que Steve tem que dizer a Camilo e pede que ele exija que faça uma festa com todos seus amigos e parentes presentes e que nessa festa será anunciado o seu casamento. Flor diz a Fernanda que Gardênia flagrou Bárbara e Adriano mantendo relações íntimas dentro do carro pouco antes do seu casamento. Bárbara diz a Franco que se ele quiser ver Liliana, terá que descobrir o que Fernanda está tratando. Florzinha diz a Fernanda que deve confiar plenamente em Franco Santoro. Steve pressiona Camilo a marcar a data do casamento em troca lhe entregará o carro do seu pai. Bárbara, furiosa, diz a Florzinha que a visita de Rubiel era um segredo entre elas e que Fernanda ficou sabendo, por isso a demite da empresa. Bem na hora, Fernanda chega e pede para conversar a sós com a megera. Adriano pede que Priscila explique o porquê de Rubiel ter ido procurar Fernanda.
Fernanda enfrenta a madrasta e diz que não vai permitir que nem ela e nem Aníbal dispensem uma funcionária tão leal como é Florzinha. Adriano acusa Priscila de ter comentado com Fernanda sobre o caso de Rubiel e diz que terá que ajudá-lo, pois no caso ao contrário, seu pai, seu irmão e Gonçalo Elizalde saberão de toda a verdade que o filho que ela espera é de Vladimir. A Artêmio pede a Franco para conversar com Steve Norton. Florzinha conta a Franco Santoro que Bárbara está desconfiando que ele tenha contado a Fernanda sobre Rubiel. Ele garante a ela que isso não é um problema e desliga o telefone. Logo em seguida, Artêmio também recebe uma ligação e é Bárbara pedindo para que ele não perca Franco de vista, pois está desconfiando dele. Priscila critica Vladimir por ter se aliado a Aníbal. Camilo vai até a sala de Bárbara e pede que ela desça com ele até o estacionamento. Priscila conta a Vladimir que Aníbal quer dar o nome de Vladimir para o seu filho. Bárbara vê o carro de Gonçalo. Camilo conta que Steve o entregou. Ao chegar em casa, Steve conta a Vênus que Camilo aceitou tudo. Vênus celebra de felicidade. Camilo pergunta à madrasta o que irá dizer ao seu pai. Ela responde que não sabe e pede para encontrar ele no escritório e sai. Gonçalo chega e pergunta ao seu filho o porquê do carro está lá. Úrsula pergunta a Fernanda por que mandou os pertences de Adriano para sua casa. Fernanda se recusa a dar explicações e diz que o seu divórcio é um fato e que para ela conseguir convencer o filho dela a devolver o dinheiro do Rubiel e se livrar da cadeia e limpar seu nome. Camilo conta que uma mentira para o seu pai sobre o carro. Gonçalo pede que Bárbara vá até seu escritório. Ao chegar lá, Bárbara conta a Camilo que ele deve contar a verdade a Gonçalo e diz a Gonçalo que seu carro nunca foi roubado. A irmã comunica a Aurora que Adriano está lá amando de Santiago. A Aurora estranha, pois a única pessoa que é próxima de Santiago é Fernanda. Bárbara conta a Gonçalo que deu seu carro para que Camilo pagasse sua dívida de jogo. Artêmio surpreende Franco Santoro lendo o diário de Ana Gregória. Gonçalo conta a Camilo que dá para ele se casar com Lovni o mais rápido possível, pois o casamento irá fazer bem para ele se tornar mais responsável. Artêmio pergunta a Franco Santoro se ele não acha uma história cruel e diz que só conhece uma pessoa mais cruel que os Elizalde e que se chama Artêmio Bravo, e pergunta que se ele já descobriu que ele é o filho bastardo da história. A Madre Superiora proíbe que Adriano veja a Aurora. Artêmio diz a Franco que a fortuna e a vitalidade que tem é produto do ódio que sente pela família Elizalde. Eduardo tenta convencê-lo de que Gonçalo é inocente de todo o mal que lhe fizeram. Artêmio responde que sua maior arma é que ninguém saiba da sua existência. Franco pergunta de Soledade, pois ela viu tudo. Ao conversar com Aníbal, Vladimir garante a ele que se fazer alguma coisa com Priscila ou com o bebê, irá eliminá-lo. Na Lactos, Fernanda, ao ver Priscila, pede para conversar com ela. Artêmio diz a Franco que a Soledade era uma mulher íntegra, mas seu maior erro foi ter servido a família Elizalde com tanta lealdade, e conta que ela está morta. Franco questiona Artêmio o motivo de uma prova que tão grande que aquele tem esteja na mão de Liliana. Ele responde que dessa forma, ela ou qualquer pessoa que esteja interessado nela verão que a única maneira da menina sair dali é estando morta. Sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. A Aníbal fica sabendo que Adriano sabia do caso de Priscila com Vladimir. Fernanda conta a Priscila que muitos anos atrás, Adriano roubou uma mulher e que nunca pagou pelo crime, e pede que ela fique longe dele. Intrigada, pergunta a Priscila o porquê do seu bebê se chamar Vladimir. A Aníbal pede para Vladimir que marque um encontro com Adriano, pois ele quer conversar urgentemente com o ex-cunhado. Eduardo conta para Margarida e Jacinto que Artêmio é meio-irmão de Gonçalo. Adriano diz a Bárbara que a Madre Superiora não permitiu que visse a Aurora. Furiosa, ela exige que faça qualquer coisa para tirar a Aurora do convento. Gonçalo pede só ao advogado que deixe 60% da sua herança para Bárbara
e o restante para o seu neto. O advogado revela a Gonçalo que isso não terá como, pois a criança nem nasceu ainda. Gonçalo pede que chame Aníbal, pois tem um assunto de extrema importância para se tratar com ele. Artêmio conta a Bárbara que não está confiando em Franco Santoro e que é para ficar de olho nele, pois ele leu o diário da sua mãe. Gonçalo conta a Aníbal que irá deixar 40% para o seu neto da herança. Franco vai até a Lactos para conversar com Fernanda. Bárbara chega e pede para a Florzinha marcar no dia 18, pois é ela que está organizando a festa de Lovelin e Camilo para anunciar o casamento. Ao ver Franco, ela pede para que ele a acompanhe. Adriano propõe ao seu primo para ajudá-lo a tirar a Aurora do convento. Bárbara pede a Franco que ele finja amnésia, caso ao contrário, quem irá pagar com tudo é suas protegidas, Liliana e Fernanda. Bárbara fica furiosa ao saber que Gonçalo dividiu sua herança para seu neto, só que disfarça diante ao marido. Aníbal também não aceita a decisão do pai de deserdar os filhos e muito menos o fato de ficar preso ao casamento com Priscila pelo resto da vida. Caso ao contrário, Bárbara ficará com toda a fortuna do seu pai. Franco conta toda a história de Ana Gregório e Artêmio para Fernanda. Ela pergunta se não tem como ele pegar o diário. Ele garante que não tem como, pois se esse diário sumir, quem vai pagar é Liliana. Ao receber uma ligação de Florzinha, Fernanda beija Franco e em seguida Bárbara flagra os dois. Ela pede perdão e sai. Sozinha ela diz: "Eu não quero que de jeito nenhum tire o juízo de Santoro, usando um recurso tão barato." Franco diz a Fernanda que Bárbara pensa que ele está manipulando para mantê-la controlada e conta que o ama. Priscila propõe condições para que Aníbal, caso ele não cumpra, ela mesma irá gritar para todo mundo saber que quem é o pai do filho da criança dela é Vladimir Pinheiro, mesmo que perca a herança de Gonçalo e de seu pai. Assim deixará ele na miséria. Bárbara pede que Florzinha avise Franco Santoro quando ele sair da sala de Fernanda para que ele vá vê-la. Fernanda pede para Franco Santoro para conhecer Artêmio Bravo e que quer ler o diário de Ana Gregório. Ele responde que não garante nada, mas que irá tentar e vai embora. Ao chegar na recepção, Florzinha conta a ele que Bárbara está à sua espera. Ao chegar no escritório de Bárbara, ela pede a ele que conte tudo e com detalhes o que eles conversaram. Florzinha diz a Fernanda que Franco é um cavaleiro e que afirma que quem beijou ele foi Gardênia. Bárbara conta a Franco que para conseguir confiança novamente, ele terá que convencer Fernanda a conversar com Gonçalo e pedir para ele transferir toda a sua herança em seu nome, e sem esperar que seu neto nasça. Fernanda, ao conversar com Aníbal, fica indignada ao saber que Gonçalo quer fazer com sua herança.